Saudações, viajantes e buscadores de contos ainda não contados. Sou Maester Elric, seu humilde historiador de Faerûn, e convido vocês a escutar atentamente enquanto exploramos as terras selvagens, porém florescentes, de Floril. Um reino de beleza indomada e segredos profundos à beira da civilização. Aninhado entre as águas sinuosas dos rios Surbrim e Dessarim, Floril se situa a oeste da grandiosa Floresta Alta e a leste das antigas ruínas élficas, sobre as quais falaremos mais adiante. Cidades vizinhas como Yartar, Triboar e Anfail têm negligenciado esta região por muito tempo. Yartar, conhecida pelo seu comércio fluvial agitado, é uma cidade rica focada em bens e comércio. Triboar, uma cidade da fronteira que exala aventura e perigo, tem estado demasiado ocupada defendendo seu próprio território de ameaças monstruosas. Anfail, mais calma, mas ainda rica, se especializa na criação dos melhores cavalos de Faerûn. As terras de Floril eram selvagens e perigosas até a queda do Iron War Chief, um aterrorizante líder orc cujo reino de terror durou anos e cuja derrota foi tudo menos fácil. Seu controle de ferro sobre o lado direito das cadeias montanhosas impedia qualquer esforço de civilizar Floril. A guerra para libertar essas terras foi um ponto de virada para Floril e culminou na ascensão de Eddard Reno, um nobre com uma história militar ilustre, que se tornaria o primeiro rei de Floril. Mas quem era ele, de onde ele veio e por que ascendeu ao trono? Desvendaremos essas perguntas e muitas outras, pois o solo de Floril é rico não apenas em minerais, mas também em histórias ainda não contadas. A história começa com Eddard Reno, nascido na casa de Reno, na distante Waterdeep, uma família imersa em tradições militares. Seus antepassados lutaram no tempo dos problemas e contra as hordas na fronteira selvagem. Eddard foi tutelado pelos melhores cavaleiros, educado na faculdade de guerra de Silverimund e ganhou honras no cerco de Nesmé. No entanto, seu maior feito estava destinado a se desenrolar nas terras acidentadas de Floril. Veja bem, o Iron War Chief não era um simples chefe orc. Seu próprio nome enviava arrepios pela espinha dos guerreiros mais corajosos. Reunidos sob seu estandarte de guerra estavam não apenas orcs, mas também ogros, gigantes das colinas e até alguns goblins renegados. Sua acuidade militar era tão afiada quanto as lâminas que carregava, cada uma afiada nos ossos de seus inimigos caídos. As forças do Iron War Chief estavam fortificadas nas vastas cadeias de montanhas que o rio Surbrim cortava, e sua fortaleza era quase inexpugntável. Muitos comandantes falharam em conter sua crescente ameaça, com suas expedições terminando em desastre. Eddard Reno liderou uma coalizão de soldados, aventureiros e mercenários em uma campanha meticulosamente planejada que durou vários anos. As montanhas reverberavam com o embate de aço, os rugidos de gigantes e os gritos dos caídos. Depois de anos de escaramuças sangrentas e fortes cercados, o rei Eddard conseguiu fazer o que outros não puderam. Através de uma estratégia ousada que envolveu o colapso do refúgio montanhoso do War Chief, usando técnicas de mineração intricadas, capturaram e mataram o Iron War Chief. Eddard Reno foi saudado como um herói e escolhido por unanimidade para governar o agora libertado Floril. Seu reinado foi de justiça e sabedoria, trazendo paz e desenvolvimento sem precedentes às terras que libertara. Floril prosperou e o mesmo aconteceu com seu povo. O rei Eddard foi um governante admirado por todos até sua morte súbita e inexplicada. Enquanto as terras lamentavam a súbita morte do rei Eddard, os olhos se voltaram para seu herdeiro, Eddard Reno II. Conhecido coloquialmente como o jovem rei de Reno, ele passou grande parte de sua juventude treinando com o exército, na esperança de emular a bravura de seu pai. Contudo, mesmo com sua habilidade em esgrima e conhecimento tático, preencher as botas de uma lenda não era tarefa fácil. Ao seu lado estava sua irmã, a princesa Eleanor, nomeada em homenagem à sua falecida mãe e dotada de uma beleza que poetas e bardos teriam dificuldade de capturar em verso. Mas o jovem rei Eddard II enfrentou turbulências desde o início. Ele herdou um reino repleto de instabilidade política e ameaças veladas. As cidades vizinhas de Yartar, Triboar e Anfail agora miravam em Floril, sentindo uma oportunidade neste período de transição.
e Artar, um centro de comércio movimentado, buscava estender sua influência ao longo do rio Dessarim, até Floril. Triboar, famoso por seus guardas e mercenários altamente treinados, considerava formar alianças que poderiam mudar o equilíbrio de poder na região. Anfail, embora menor, não deveria ser descartado. Conhecido por sua proeza agrícola, tinha como objetivo monopolizar as colheitas de Floril. Ao mesmo tempo, o jovem rei tinha que lidar com conflitos internos. Havia aqueles que duvidavam de sua prontidão para liderar, que questionavam se ele tinha a garra de seu pai. Até sua irmã, a princesa Eleanor, tinha sua cota de pretendentes que viam potencial em se alinhar com a coroa através do casamento. Eddard II, sábio além de seus anos, sabia que não poderia simplesmente seguir os passos de seu pai. Ele tinha que traçar seu próprio caminho, um que passava por negociações intrincadas, alianças fortes e, às vezes, pela lâmina de uma espada. Neste cenário, o jovem rei continuou as iniciativas de seu pai. Ele abriu novas rotas comerciais, fortificou as cidades e investiu em mineração e agricultura, essenciais para o futuro de Floril. Mas mesmo quando o povo louvava seu novo rei, havia murmúrios, silenciosos mas insistentes, de que a morte do rei Eddard não tinha sido um simples ato do destino. Alguns sussurravam que era um assassinato disfarçado de causas naturais. Uma sombra perturbadora pairava sobre o reinado do jovem rei, uma nuvem escura que não se dispersava. Para realmente entender Floril, você deve mergulhar nas camadas de sua história, camadas que até as pás mais afiadas ainda não descobriram, pois há contos mais antigos e mais esquivos que englobam essas terras. Os antigos chamavam isso de Éden do Norte, um santuário vigiado por deuses esquecidos e entidades cósmicas. As florestas e colinas não são apenas uma paisagem, são um tapete tecido com fios de enigma. Disse que antes da era dos humanos e orques, Floril era lar de uma poderosa civilização élfica, conhecida como Elandrial. Seus ecos ainda podem ser encontrados na forma de ruínas místicas escondidas nas florestas mais profundas ou nas altas cordilheiras. Esses locais não são apenas edifícios dilapidados, mas reservatórios de conhecimentos antigos e energias mágicas inexploradas. Desvendar esses mistérios poderia conceder poderes inimagináveis ou talvez despertar terrores melhor esquecidos. Existe um ditado comum entre os locais: as colinas têm olhos e as florestas têm sussurros. Ocorrências estranhas não são incomuns aqui. Seja um agricultor tropeçando em um campo encantado que não estava lá no dia anterior, ou uma criança insistindo que falou com uma raposa falante que lhes deu um enigma para resolver. E não vamos esquecer o Lago do Luar, um corpo d'água que, em certas fases lunares, reflete não o céu noturno, mas uma constelação completamente diferente. Suspeita-se que seja uma janela para outro reino. Enquanto o jovem rei se concentra na governança e expansão, estudiosos e arcanistas acorrem a Floril na esperança de decifrar seus segredos. Manuscritos em celestial, tábuas em draconiano e até mesmo sinais em abissal foram encontrados, implicando que esta terra tem sido um ponto de encontro de interesse cósmico por éons. Contudo, essa busca pelo conhecimento não é sem perigo. Pois quanto mais você cava, mais escuras são as verdades que descobre. Relatos de distorções mágicas, loops temporais e fenômenos inexplicáveis levaram muitos a concluir que Floril não é apenas mais um pedaço do mapa. É uma entidade viva e respiratória com sua própria consciência. E talvez, apenas talvez, ela tenha estado à espera de algo, ou alguém, para desvendar seus enigmas mais profundos. Viajantes e batedores falam em tons abafados sobre a crescente atividade nas fendas sombrias das montanhas. Caravanas foram saqueadas, postos avançados atacados e antigos tambores de guerra foram ouvidos ecoando pelos vales. Contos de taberna de um novo chefe de guerra são sussurrados, alimentando um sentimento de desgraça iminente. O nome ainda é desconhecido, mas a brutalidade e astúcia associadas a esses rumores remetem aos dias do chefe de guerra de ferro. O rei Eddard, o segundo de seu nome, embora sábio além de seus anos, tem pouca experiência em lidar com uma ameaça dessa escala.
Seu foco na política interna e as pressões de Yartar, Triboar e Anfail podem estar deixando Floril vulnerável a um antigo inimigo que não reconhece nem tratados nem fronteiras. Pior ainda, as terras ancestrais de Floril, com suas ruínas arcanas e linhas mágicas, poderiam oferecer mais do que apenas ganhos territoriais para essas tribos selvagens. E se essas criaturas descobrirem os redutos élficos perdidos ou desbloquearem as magias sombrias enterradas em templos esquecidos? Os riscos são inimagináveis. E assim, caro ouvinte, chegamos ao precipício da mudança. Profetas e estudiosos sussurram que esta década será lembrada como a década dos conflitos, um tempo em que a própria essência deste reino será testada. Nuvens escuras se acumulam nos céus acima de Floril, espelhando as alianças sinistras forjadas em cavernas escondidas e florestas antigas. O rei Eddard II, o jovem rei de Reno, luta para manter seu reinado unido, enquanto influências sombrias de cidades vizinhas como Yartar, Triboar e Anfail buscam explorar as vulnerabilidades do reino nascente. Sua irmã, Princesa Eleanor, traz graça e sabedoria, mas mesmo seu intelecto aguçado não consegue antecipar a tempestade crescente de selvageria e magia que pode envolver Floril. Ah, mas e quanto a vocês, aventureiros? Vocês atenderão ao chamado para guardar contra a escuridão que se aproxima? As terras de Floril oferecem recompensas abundantes, mas exigem um preço alto. Seu valor, sua astúcia e talvez até mesmo sua própria alma. Este tempo de agitação clama por heróis que ousam se aventurar no desconhecido, que conseguem navegar pela política complexa de um reino à beira do abismo e que podem virar a maré contra um mal antigo, despertando de seu sono. Você estará entre eles? Lembre-se, a história é escrita pelos vitoriosos. No entanto, ela é moldada pelos corajosos, pelos astutos e pelos implacáveis. Nesta década de conflitos, seu nome poderia ser gravado na lenda ou perdido nos sussurros do vento.